refletirmos na palavra do Senhor, amém? Você que está aqui conosco presencialmente, se você puder abrir a Bíblia, lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 também, 19, nós vamos falar um pouquinho sobre Eliseu, o chamado de Eliseu, amém? Como é que Deus age, como é que Deus faz, como é que Deus, Ele escolhe. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto você abre, irmãos, eu gostaria, agora e depois também no final do culto, se eu esquecer, vocês me lembrem, de estar levantando um clamor pela Bruna Victinho, amém? Que está passando um momento difícil da vida dela, um momento de enfermidade, onde ela foi ali acometida por um derrame, e ela está sendo cuidada agora pelos médicos. Mas a Bíblia diz que a oração, irmãos, ela tem muito poder em seu efeito, E a oração de um justo, a Bíblia fala lá, que tem poder. Imagine a oração de muitos. Então eu quero orar, amém? Eu quero que você, se você puder também apresentar a vida dela, em nome de Jesus, a Bruna Victinho, filha da Claudete, da pastora Claudete, filha do pastor Wilson, amém, em nome de Jesus, amém? Vamos orar agora então. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, o Senhor é poderoso, como nós acabamos de cantar, o seu nome também é poderoso. É nesse nome, papai querido Deus, que os coxos, que os cegos, que os surdos, que os mudos, que todo tipo de enfermidade era curada. O Senhor, através, papai querido, da sua bondade, o Senhor visitava, o Senhor socorria. E a Bíblia diz que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Eu lhe peço agora, Pai, através dessa bondade, que o Senhor possa visitar, papai querido, agora a tua filha, e levantar ela daquele leito, tirando, Senhor, todo o mal e não deixando nenhum tipo de sequela, para que a tua filha volte para o altar, que é o lugar dela, e volte a te adorar, que é a função, Senhor, dela, como adoradora. Nós clamamos e nós profetizamos a cura para a Bruna, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz: o que dois ligares na terra será ligado no céu, amém? Então eu creio que Deus, Ele acabou de ligar essa oração e Ele vai fazer o melhor em nome de Jesus. Irmãos, tem várias promessas. Quem tem promessa de Deus aí, diga glória a Deus. Então, mas tem várias promessas que Deus já cumpriu e a gente não agradece. Como assim, pastor? Tem várias promessas que o Senhor já fez por nós. Vou desativar aqui a minha tela aqui. Várias promessas que Deus fez para nós, que ela se cumpre na verdade todo dia, e a gente não agradece. Pastor, que promessa é essa que Deus prometeu que se cumpre todo dia e a gente não agradece? Está lá em 28 de Mateus, capítulo 19, que ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então é uma promessa, e Ele cumpre todo dia, Ele está conosco. Então a gente tem que agradecer, irmãos. Então são promessas que o Senhor já fez, tem várias promessas que o Senhor prometeu e Ele cumpre, porque Ele não deixa nenhuma, amém, cair por terra. Então você também, que tem promessa, creia nisso. Você não vai morrer, amém? Mas tem coisas que dependem de nós fazermos, O Senhor faz a parte dele. Eu até postei hoje, antes de vir para cá, que Davi, quando ele colocou no coração de derrubar o gigante, de derrotar o gigante, ele tomou essa atitude, ele teve que fazer a parte dele. A Bíblia diz que ele foi até o riacho, até o ribeiro, e ali ele apanhou 5 pedras lisas e colocou no seu alforje. Então o escolher as pedras, a arma ali que ele ia estar usando, cabia a Davi.
colocar na funda, pegar a pedra, escolher a pedra ali, colocar na funda, né? Cabia a Davi, mas quando ele gira, e quando a pedra sai daquela arma, daquele estilingue, aí quem dirigiu a pedra foi Deus. Então, a parte de Deus ele faz, mas a nossa parte nós temos que fazer. Então, você se conectar é sua parte. Você está aí ligadinho, você ficar prestando atenção, né? Não deixar o diabo te roubar, não deixar o inimigo roubar a sua semente, que é a semente que Deus tem para você, é a sua função. Amém? Então Deus vai lançar uma semente agora para o seu coração, para o meu coração. Então você tem que prestar atenção, você tem que tomar posse de tudo que vai ser falado aqui, porque o Senhor, Ele vai cumprir tudo que Ele prometeu. Aleluia. Ele não vai te desamparar, praga nenhuma vai alcançar a sua tenda. E se caso você estiver passando por algum tipo de deserto, irmãos, Ele não vai te abandonar. Ele vai estar com você, do seu lado. Você tem que confiar nele, você tem que acreditar nele, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior, irmãos, é aquele que habita em nós. Aleluia. Então não perca isso. Nunca duvide disso, em nome de Jesus. Aleluia. O chamado de Eliseu, irmãos, né? A Bíblia diz que Deus dá uma ordem para Eliseu. Vamos ver aqui. Partiu, pois, Elias dali da onde? Da onde ele estava, né? Da caverna, pedindo a morte, pedindo para morrer, e Deus visita ele, falando assim, não, você não vai morrer agora. Graças a Deus, irmão, né? Que tem oração que Deus não responde. Eu tenho certeza que você já pediu para morrer, maldita hora, antes eu tivesse, né, não sei o quê, e Deus não ouve, graças a Deus por isso. E Deus não ouviu também a oração de Eliseu pedindo para morrer naquele momento, naquele lugar lá, no Monte Sinai. Ele não morreu. Então Deus faz ele levantar dali, é o versículo que nós vamos ler. Partiu, pois, dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. E ele estava com a 12ª. Ele estava com a 12ª junta. Tinha 12 juntas. Ele estava cuidando da última. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias. E disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse, vai e volta. Gostaria que você grifasse isso daí no seu coração. Hein? Vai, mas volta. Pastor, por que o senhor quer que eu grife? Porque tem gente que vai e não volta. Tem gente que vai, fala que vai fazer e não faz. Elias está falando para Eliseu, Eliseu, você entendeu o chamado? Você entendeu a responsabilidade? Você entendeu o que eu estou fazendo com você? Entendi. Então volta. Mas se você não quiser voltar também, não tem problema. Deus vai levantar outro. Mas o Senhor está falando para mim e para você nessa noite. Volta. Faz o que você tem que fazer, mas volta. Vai e volta. Porque o que tenho eu feito? Ele está chamando Eliseu a responsabilidade. Porque o que eu estou fazendo com você não é para qualquer um. Quem entende isso, diga amém. Voltou, pois, de trás dele e tomou uma junta de bois. E os matou, e com os aparelhos dos bois, cozeu a carne e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Gostaria que você grifasse isso também no seu coração. Eliseu não só seguia, como muitos fazem. Eliseu, ele seguia e servia. Aleluia, glória a Deus. Seguia e servia. Seguia e era servo também de Elias. Oremos ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus,
A tua palavra, ela é viva e eficaz, ela é penetrante, ela é suficiente para aquilo que nós precisamos, ó Pai. Ela é lâmpada, ela é luz. Ela vai nos lavar nessa noite, ela vai nos alimentar, ela vai nos direcionar, ela vai nos guiar, ela vai nos dar um destino. Que essa palavra, Senhor, venha de encontro, papai querido, aos seus filhos, às suas filhas. Que esta palavra, papai querido, ela venha sortir efeito em nossas vidas. Que nós possamos, ó Pai, tirar lições de vida, Senhor, dessa passagem que nós acabamos de ler e aplicarmos para nós, Senhor, porque a tua palavra se renova a cada manhã. Ela se renova como as suas misericórdias. Ela é tão nítida e tão recente como ela quando foi escrita há 3.000 anos, 4.000 anos, como essa passagem. Nós lhe pedimos, ó Pai, que através do seu Santo Espírito nós possamos entender, revela aos nossos corações, papai querido, que nós possamos sair daqui, Senhor, melhores do que nós entramos. Que o Senhor possa trabalhar em nós e depois através de nós também, Senhor, em outras vidas. Assim nós oramos e nós lhe pedimos, fica conosco, porque sem ti nada podemos fazer. Amém e amém. Amém. Irmãos, eu quero ser bem breve a respeito do que Deus falou ao meu coração. Está aqui um chamado, né, específico, aonde Deus fala para Elias. Como eu disse, Elias passa por um momento difícil da vida dele, e ele pede para morrer, ele pede para Deus tirar a vida dele, e Deus, ele fala, olha, não vai ser assim do seu jeito. Antes de você ser levado, antes de você partir, você vai ter que cumprir algumas obrigações, alguns trabalhos ainda que eu vou delegar para você. É interessante que Elias, ele não sai aleatoriamente procurando alguém para ficar no seu lugar. Não, ele já tinha um nome, ele já tinha um endereço. E Deus que tinha dado esse endereço, Deus que tinha dado esse nome. Você vai ungir a Eliseu, né? Você vai ungir a Eliseu. Ungirás profeta em seu lugar, Eliseu, filho de Safate. Então Elias sai dali já com o endereço certo. É como eu disse no começo, Deus está de olho na gente. Deus está vendo, Deus está nos contemplando. A Bíblia diz que estava ali Eliseu lavrando a terra, andava lavrando a terra com 12 juntas. Então havia 12 homens ali, cada um cuidando de uma junta de bois. Havia 12. E por incrível que pareça, o último era Eliseu, porque ele estava com a 12ª, ele estava com a 12ª. Então ele ia lá atrás, ele estava lá por último, né? Eu não sei o motivo, não me pergunta qual o motivo, por que ele era o último, eu não sei te explicar, amém? Mas Deus tratava o meu coração quando eu li essa passagem. Muitas das vezes nós estamos sentindo assim, muitas das vezes nós estamos nesse sentimento, porque nada acontece na minha vida, eu prefiro andar, né, longe de todo mundo, eu prefiro ficar por último, eu não quero me envolver, eu não quero me magoar, eu não quero me entristecer. Eu não sei qual era o motivo dele andar por último, dele ser a 12ª junta. Eu não sei por que ele resolveu andar, ser o último, mas muitas das vezes nós estamos passando por isso, e nós nos sentimos assim, o último. Tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu projeto, nada funciona, e eu sou o último, eu prefiro ficar aqui quieto na minha, não vou me envolver. Mas Deus está de olho em você. Deus conhece o seu coração. Se você continuar lendo esse livro, você vai ver que Elias, ele tinha uma escola de profetas. No mínimo, ele tinha 50 alunos. E Deus não escolhe nenhum deles. Deus escolhe um que está lavrando a terra. Estava todo mundo ali no Instituto Teológico, né?
Está todo mundo ali fazendo teologia. Não tenho nada contra, irmão. Misericórdia, não me entenda mal. Mas Deus vai escolher, eu dou risada porque tem muita gente, irmãos, que se acha, né? Mas eu conheço. E Deus vai escolher um que está ali, irmão, trabalhando, lavrando a terra. Mas por que Deus fez isso? Eu quero explicar para você o que Deus falou ao meu coração. Por que Deus escolheu um e não escolheu lá do Instituto Teológico? Por que não escolheu um lá da faculdade? Por que não pegou um lá que já estava quase com o diploma na mão? Porque não é assim que Deus trabalha. Deus ele confunde as coisas. Quando você acha que é, não é. Quem você acha que é, não é. E quem você acha que não é, é. É assim que Deus trabalha. Quem era o último? Eliseu. E o que a Bíblia diz? Que os últimos, olha como que Deus vê, irmãos. Ele está lá quieto na dele, a 12ª junta de boi, né, fazendo o seu trabalho. Não estou falando que ele estava fazendo corpo mole, não estou dizendo isso. Ele estava fazendo porque ele está trabalhando para o pai dele. O pai dele, nessa ótica aqui, ele não é qualquer um, ele tinha dinheiro, ele era filho de um fazendeiro. Olha o que Eliseu tem que abrir mão para seguir um chamado. Então ele está ali trabalhando para o seu pai, 12 juntas de boi, numa época que não estava chovendo, começou a chover agora, na verdade, né? Depois da profecia de Elias. Tanto que ele fala para Acabe, corre, porque senão você vai se molhar, tal, e a chuva cai. Eles estão aproveitando esse momento. É um momento mais maravilhoso que existe. Por quê? Porque acabou de chover, então a terra está... É nesse momento que Deus tira ele desse, entre aspas, momento favorável e chama ele para ser boca de Deus na face da terra. Amém? Então, eu quero deixar alguns pontos aqui para nós pensarmos em nome de Jesus. Primeiro, que Deus falou ao meu coração, por que esse chamado, né, foi tão assim brilhante? Primeiro, ele era um homem de fé. Uma coisa que nos chama a atenção aqui é que Elias liderava uma escola, como eu disse, de profetas. Porém, o Senhor Deus o direciona a ungir Eliseu ao invés de um dos seus alunos. Isso já nos mostra que ele era um homem de fé. Estou falando de Elias e também de Eliseu, os dois. Outro fato que nos reforça esse pensamento é que Eliseu não faz nenhum tipo de questionamento ao chamado de Elias. Ao receber a capa em seus ombros, né, a responsabilidade, porque quando ele joga a capa, aí vem junto com a capa, vem uma responsabilidade, irmãos. Junto com o seu chamado, quando você foi chamado para fazer alguma coisa, veio uma responsabilidade junto com você. Não é assim, não é fazer de qualquer jeito. A Bíblia diz que nós não podemos fazer de qualquer jeito. Porque quem faz relaxadamente, há um preço a ser pago. Então ele sabia do peso, né? Ao receber a capa, Elias já o reconhece como autoridade também vinda do próprio Deus. A lição aqui que eu tiro, que eu quero que você entenda, é que ao ser chamado por Deus, irmãos, temos que crer que se Ele nos chamou, é porque Ele tem o desejo de nos usar para um determinado chamado, e temos que responder a esse chamado com fé. Porque para deixar, irmãos, uma situação agradável, uma situação de conforto, né? Uma situação onde ele estava ali numa fazenda, ele tinha bois, ele tinha um trabalho, ele estava lavrando, ele não estava à toa na vida, sem lenço, sem documento, não, ele estava com uma função, e ele entendeu, por quê? Porque ele não conhecia Elias. Eliseu nunca tinha visto, só ouvido falar. Quem que era Elias? Elias é um grande profeta de Deus, aquele que ora, aquele que cai fogo do céu, e de repente, irmãos, esse profeta está do lado dele. De repente, irmãos, esse profeta lança a capa sobre eles, lança o manto, lança ali, né, a responsabilidade, o chamado. Então, quando ele recebe aquilo no ombro, a única atitude que ele tem é dizer assim: olha, posso se despedir dos meus pais? Segundo, irmãos, por que Eliseu foi chamado?
Como eu disse, ele estava trabalhando. Ele estava numa ocupação. Sabe, engraçado que quando Deus chama Pedro, Pedro também está numa ocupação. Quando ele chama Mateus, também Mateus estava numa ocupação. Mateus, ele era cobrador de impostos, Pedro, ele era pescador. E Deus fala assim, olha, volte ao mar. Eu não pesquei nada, Senhor, mas volte ao mar. Ele volta ao mar, e a Bíblia diz que tem aquela pesca maravilhosa. Ele enche as redes, chama os outros barcos e enche. E quando está cheio o barco de peixe, né, entre aspas, de dinheiro, porque peixe era dinheiro, era o recurso. Aí Jesus fala assim, agora larga aí e me segue. Por quê? Porque seguir Jesus, irmão, de rede vazia, de barco vazio, é fácil. Agora eu quero ver se você fala, mas poxa vida, agora que está tudo dando certo. Irmãos, não me entenda mal. Não me entenda mal. Eu trabalho e quero morrer trabalhando. Quero morrer numa ocupação. Não é para você, vou largar tudo e vou viver. Não, não é isso. Mas Deus, irmãos, quando Ele nos dá um chamado, quando Ele nos chama, Ele quer dizer assim, olha, eu vou cuidar de você. Eu vou te suprir. Você pode vir, mas se eu for, não vai ter tempo para isso, hora extra, não sei o quê. Eu vou te suprir. Mas eu vou ter que abrir mão, não sei o que lá, não sei o que lá. Agora que está dando certo, agora que o negócio vai, agora que eu acertei. E Deus está falando, eu estou te chamando porque você está trabalhando mesmo. Eu quero ver. Eu quero que você sinta a responsabilidade do chamado. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que ele se despede, né? Ele está trabalhando ali e ele deixa o trabalho. Ele diz assim, olha, posso ir beijar meu pai? Posso ir beijar minha mãe? Posso me despedir da minha família? Porque ele sabia, irmãos, que não tinha volta. Era algo que não tinha volta. Dali para diante, irmãos, era servir a Deus 24 horas. Eliseu, irmãos, ele não ia ser crente de quarto, de domingo, não. Ele ia ser crente, servo de Deus 24 horas. Ele ia ser sal, ia ser luz 24 horas. Deus está falando assim, olha, você vai ser sal da terra e você vai ser boca de Deus, você vai ser luz do mundo, mas não é só quando você quiser, não. Você vai ser luz do mundo e sal da terra, você vai ser testemunho, você vai ser o diferencial. Quando as pessoas olharem para você, vão ver que você é servo de Deus. Tanto que a Bíblia diz que ele largou tudo, seguia Elias e o servia. Porque nós somos servos, irmãos, não é só quando a gente está na igreja. Uma que nem igreja tem mais. Nem dá para, né? Agora é a hora de você ser servo. Agora é a hora de você ser luz. Agora é a hora, irmãos, de você ser a diferença. É quando ninguém está vendo. É num ambiente totalmente desfavorável. Outro motivo que Deus colocou no meu coração, de Deus ter escolhido Eliseu e não os outros alunos, porque ele honrava o pai, honrava a mãe. Hoje isso é raro, irmão. Eu posso me despedir da minha mãe? Eu posso dar um beijo no meu pai? Olha só, irmãos, ele honrava os líderes dele. Quem que era o líder dele? O pai. Quem que era o líder dele? A mãe. Quem que ia ser o líder dele a partir de agora? Elias. Mas ele falou, até aqui o meu pai era o meu líder. Até aqui a minha mãe era minha líder. Até aqui era eles que eu devia respeito, que eu devia satisfação. Eu posso ir lá dar uma satisfação para o meu pai? Eu posso ir lá dar uma satisfação para minha mãe? Eu posso ir lá e falar para eles, olha, eu estou recebendo um chamado, um grande chamado, por incrível que pareça, pai e mãe, você não acredita, mas o homem de Deus, o grande profeta, jogou a capa em mim. Ele jogou a capa sobre meus ombros, e Ele quer que eu seja o substituto dele. Ele quer que eu seja, não é para só ser mais um aluno, ele não ia ser o 51, não. Ele ia ser o substituto, mas ele não ia substituir qualquer um.
Olha a responsabilidade de quem que ele ia substituir. Ele ia substituir Elias, o homem que ora e cai fogo, o homem que matou 400, 800 e poucos profetas. Aleluia. Honra teu pai, honra tua mãe, seja submisso. Mãe, eu estou indo na igreja lá, mas vem para a igreja mesmo. Não fica usando a igreja para dar rolê, não. Não fica usando a igreja para ficar de mimimi nas esquinas da vida, não. Eu estou indo para a igreja. Quantos, né, pegamos desses tipos, irmão? Quantos? Ah, eu estou indo para a igreja. Ia para a igreja coisa nenhuma. Ou até vinha, irmão, ficava um pouco e já... Não. Eliseu falou: pai e mãe, eu estou indo, mas eu estou indo ser boca de Deus. Eu estou indo ser testemunho vivo. Eu vou representar Yahvé. Eu vou representar o próprio Deus. Ele vai falar e eu vou proclamar o que ele está falando. Aleluia. Glória a Deus. Primeira coisa que ele faz é pedir permissão ao profeta para se despedir de seus pais. Essa atitude dele demonstra, irmãos, que ele não tinha problema em honrar a autoridade. Tem gente que não honra mais, irmãos. Tem gente que não honra mais a autoridade. Tem gente que não honra mais os seus pastores. Porque honrar, irmãos, não é na frente. Você não pode, não é no Facebook também, não. Amo minha mãe, amo meu pai, beijinho. Não, não, é honrar longe. É quando ninguém está vendo. Aí é a verdadeira honra. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que após ele se despedir dos seus pais, Eliseu, ele rompe com o seu passado. O que ele faz? Ele mata os bois e põe fogo nos aparelhos, na aparelhagem dos bois. Em outras palavras, ele faz uma festa, faz um churrasco, chama todo mundo, né? Eu fico imaginando quando ele mata o primeiro boi, mata o segundo boi, irmão, isso não é assim fácil, né? Ele foi em casa, deve ter trazido uma faca bem afiada, né? Por quê? Porque já estava determinado. Ele falou assim: ó, o que me prende ao passado é esse serviço aqui, esse trabalho aqui. Então eu tenho que romper com isso daqui. Eu não posso deixar isso daqui vivo, porque pode ser que eu me arrependa lá e eu queira voltar para ser lavrador de novo. Então não tem volta. Então eu preciso queimar esse negócio aqui. Eu preciso acabar com esse negócio aqui. Então rompe com o seu passado. Por quê? Porque senão esse passado vai te sufocar. Esse passado vai te fazer você querer voltar e vai te matar. A Bíblia diz que quando ele volta, ele desapega, né? OLX, desapega do... Se fosse hoje, ele punha para vender o negócio. Tirava foto do boi, tirava foto dos aparelhos e falava: desapeguei, não quero mais. Não, ele vai além, né? Ele mata, a Bíblia diz. E voltou, pois, de trás dele, tomou uma junta de bois, que era dele, né? E os matou, e com o aparelho dos bois cozeu a carne e as deu ao povo. Por quê? Porque eu fico imaginando ele voltando de casa, pastora Regina, com aquela faca, daqui a pouco ele passa no pescoço de um boi, passa no pescoço do outro, aquele sangue todo, né? Tem que deixar o sangue sair, porque eles não podiam comer sangue, tinha que esvairar tudo, aquele sangue, aquele negócio dá trabalho, e daqui a pouco ele começa a pegar os aparelhos, começa a juntar pedra ali, amém? Fazer uma churrasqueira improvisada ali, já pega aqueles aparelhos, coloca ali dentro, e ele já deve ter trazido fogo também de casa, porque assim, naquela época não tinha isqueiro nem nada, então ele já traz o negócio pronto. Então quando ele sai daqui, ele já começa a pôr fogo, e aquela fumaça começa a subir, o povo começa a vir. Mas o que está acontecendo? Ó, eu não sei o que deu na cabeça de Eliseu, mas parece que ele está doidão, porque ele matou os bois, ele está fazendo um churrasco agora. Vamos lá ver. A Bíblia diz que quando o pessoal chegou, ele deu a carne para todo mundo. Falou: vem comer, vem comer, vem comer. Por quê? Porque é a minha despedida. Eu estou indo embora. Está indo embora para onde? Eu vou ser servo de Deus. Agora eu vou me envolver com a obra de Deus.
Eu não vou ter mais tempo para isso aqui. Ele rompe com o passado. Ele rompe. Esses dias eu estava assistindo um programa, falava sobre salvamento, né? Falando que você não pode salvar alguém se você não tem preparo para isso. Por quê? Porque se você for salvar alguém que está morrendo afogado, você sabe para você, male male você sabe nadar, mas sabe para você, e você vai querer salvar alguém que está morrendo afogado, você corre o risco dele te afogar também. E estava mostrando isso, né? Que quando o cara está afogando, a pessoa está afogando, ela fica desesperada e ela quer se agarrar em qualquer coisa que ela vê. Então, se ela vê você, o que ela vai fazer? Ela vai querer subir em cima de você. Ela vai querer subir, ela vai querer fugir da situação. E ela vai matar você e vai acabar morrendo também. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que você tem que matar o passado, porque senão ele mata você. Você tem que romper com o passado. Você não pode deixar que o passado venha te trazer malefícios. Então, o que Eliseu ele faz? Ele rompe com o passado, ele desapega totalmente. E ele diz assim: olha, a partir de agora eu vou servir a Elias. Quem está me entendendo, diga amém. Seguiu Elias. Ele faz o churrasco e começa a seguir. Mas ele só não segue, ele começa a servir. Amém? Ele não é um estorvo, ele não é um peso para Elias. Ele começa a servir. O que eu posso fazer, meu Senhor? Lavar os seus pés, lavar suas mãos, pegar água para a gente fazer um café, pegar lenha, porque era assim, irmãos, eles eram itinerantes. Então ele começou a servir, ele era servo, aleluia. Uma das coisas que Deus já tinha enxergado em Eliseu, ele era servo. Deus não erra, irmãos. Deus não errou com você, Deus não errou comigo. E a Bíblia diz que ele começa a servir e seguir a Elias. E se você for ver, coisa interessante, que ele presencia no capítulo 20, a guerra entre Acabe e o rei da Síria. Ele está junto com Eliseu. Acabe vence os sírios e está ali. Nabote recusa vender, ele está presenciando tudo isso. Jezabel, a morte de Nabote, ele vê tudo isso. Ele vê como que Elias age. Deus manda Elias ameaçar Acabe. Quem está ali do lado dele? Eliseu. Dizendo, ele diz assim para Acabe: olha, você não vai descer mais, você vai morrer. Está ali Eliseu presenciando tudo isso. E chega o momento, né, a guerra contra os sírios, está ali Elias, Eliseu. O reinado está ali Elias, Eliseu. Então, muitas das vezes a gente acha que do chamado até a ascensão de Elias foi rápido. Não. Houve uma prova, houve uma luta, houve uma faculdade. E a Bíblia diz no capítulo 1 de 2 Reis, que Moabe se revolta contra Israel, porque Elias também fala que Moabe iria morrer, iria subir na cama, mas não desceria dela. E ele manda homens, soldados. A Bíblia diz que ele manda um capitão e 50 soldados. No versículo 9 do capítulo 1 de 2 Reis, diz: então lhes enviou um capitão de 50, e subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte. Quem? Elias. E quem estava junto? Eliseu. E disse: homem de Deus, o rei diz para você, desce daí. Que queria matar ele, né? Mas Elias respondeu no versículo 10, e disse ao capitão de 50, se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Sabe o que aconteceu? Então o fogo desceu do céu e consumiu a ele e os seus 50. E quem que está vendo? Eliseu. Que faculdade, irmãos. De novo, a Bíblia diz que ele manda mais um capitão e mais 50. E Elias fala a mesma coisa: se eu sou homem de Deus, desça fogo e consuma você e os outros 50. Matou todo mundo. Quem está vendo? Eliseu. Aí chega o momento, irmãos, de Elias ser levado ao céu, capítulo 2, 2 Reis. E aqui, irmãos, é coisa tremenda. Por quê?
Porque a Bíblia diz: sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu ao Gilgal. E disse a Eliseu: olha o teste, olha a prova. Muita gente, por muito menos, irmão, já tinha abandonado. Mas está lá, firme e forte Eliseu. E disse Elias a Eliseu, capítulo 2 de 2 Reis, versículo 2: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não deixarei. E assim foram os dois juntos a Betel. Versículo 3: então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu sei, calai-vos. Em outras palavras, não fale a respeito disso. Eu perguntei para a pastora Regina, lá na hora do almoço: irmão, o que você acha? Por que Elias fala para Eliseu assim: olha, se você me ver subindo, vai ser conforme você pediu, mas se você não me ver subindo, não vai ser feito. E eu perguntei, para a Kaline e para a pastora Regina: por que você acha que ele tinha que ver ele subindo? Senão ele não ia receber porção dobrada. A resposta, irmãos, que elas deram foi muito interessante. Muito interessante. E eu quero falar aqui para vocês. Olha só. Versículo 4 diz de novo: e Elias disse a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. Aí vem de novo, irmãos, os alunos. Lembra dos alunos? Lembra dos 50 lá? Eles vêm de novo, os profetas lá. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhes disseram: sabe que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? Ele disse: também eu sei, calai-vos. Versículo 6: e Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jordão. Mas ele disse as mesmas palavras, irmão: vive o Senhor, que eu não te deixarei. E foram. Então Elias tomou a sua capa, partiu o Jordão, o rio Jordão no meio. Versículo 9: sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pedistes, se me vires quando eu for tomado a ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu num redemoinho aos céus. Aleluias. Por que Elias falou: se você me ver subindo, você vai receber. Se você não me ver, você não vai receber. Eu não vou ler porque nós não temos tempo. Mas caminhando um pouco mais, quando Eliseu recebe a capa que cai de Elias, ele coloca nos seus ombros e segue. E ele faz o mesmo gesto diante do Jordão. Ele bate a capa nas águas, as águas se abrem, ele passa. Os filhos dos profetas viram que ele tinha a mesma autoridade que Elias. Eles vêm, se prostram, dizendo: agora nós somos teus servos, e etc, etc, etc. E os profetas, os filhos dos profetas dizem assim: o Senhor quer que a gente vá procurar Elias? Porque pode ser que ele esteja em algum lugar por aí. Eliseu fala assim: agora entendi por que Elias falou: se você me vir subindo. Eliseu fala para os filhos dos profetas: não vai perder tempo com isso, porque eu vi ele subindo. Eu vi. Esse era o sinal, irmãos, de que não tinha mais volta. Agora a bola da vez era Eliseu. Pastor, o que o senhor quer dizer com tudo isso? Eu quero dizer o seguinte, irmãos: Deus está de olho em você. Deus tem um chamado para você. Não importa a situação onde você se encontra. Não importa se você é o último.
Não importa se você é o menor, não importa se você é o incapaz, não importa, irmãos. Deus olhou para você e disse: é você, eu quero te usar, eu vou te usar na face da terra, você vai ser sal, você vai ser luz. Esse é o chamado, irmãos, que o Senhor tem para mim e para você. Nós não temos mais volta, nós já rompemos com o nosso passado, nós já queimamos, irmãos, os aparelhos, nós já matamos os bois, nós não temos mais volta. Então é daqui para frente, é daqui para diante, não tem mais tempo para se perder, irmãos. O Senhor falou ao meu coração: diga ao meu povo que eu escolhi a cada um deles, e não tem mais tempo para voltar, não há mais tempo para voltar, não há mais tempo para perder com coisas que não diz respeito ao reino de Deus. Agora vocês, Eliseu se envolveu de uma tal forma, irmãos, e o que ele pediu para Deus, Deus cumpriu. Ele pediu porção dobrada. A Bíblia diz que ele fez o dobro de milagres, de sinais que Elias fez, e ele se envolveu de uma tal forma com o chamado dele, irmãos, que ele não tinha tempo mais para nada. É isso que o Senhor está falando para mim e para você. Se envolva com as minhas coisas, se envolva de uma tal forma que você não tenha mais tempo para pensar em mais nada que não seja o reino de Deus. E as coisas, elas vão começar a fluir naturalmente ou sobrenaturalmente na sua vida, porque quem vai cuidar de nós a partir do momento que você aceita esse chamado é Deus. A partir do momento que você começa a viver, irmãos, não por aquilo que você vê, mas pela fé. Por isso que eu disse que Eliseu e Elias, eles eram homens de fé, porque Eliseu teve que ter fé para sair da casa do seu pai, largar o serviço dele ali. Ele teve que ter fé, e Deus supriu. Então eu quero te convidar, irmãos, a largar, a romper com o passado. Não importa o que você fez. Pastor, o senhor fala isso, mas eu tô muito distante. Você não está tão distante, irmãos, ao ponto de você hoje, agora, pedir para Deus, se arrepender e falar: Senhor, eu quero aceitar o meu chamado novamente, eu quero ter um novo começo, eu quero viver um novo começo. Muitas das vezes a gente acha que viver um novo começo, irmãos, é aceitar Jesus de novo. Não. Apesar que nós temos que ter Jesus todos os dias. Viver um novo começo, irmãos, muitas das vezes no seu chamado. Você precisa de um renovo no seu chamado. Você precisa viver um novo começo, muitas das vezes no seu casamento. Você precisa viver um novo começo, muitas das vezes no seu ministério. Pastor, eu já tenho Jesus, já sou batizado nas águas, glória a Deus, aleluia. Mas você precisa de um novo começo em alguma área da sua vida. Às vezes seu casamento está morno. Às vezes a sua vida familiar está na rotina. Precisa de um renovo, precisa de algo novo. E o Senhor quer te dar esse algo novo nessa noite. Ele tem porção dobrada para você. Ele tem um chamado para você.